Meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Nós, cristãos, sabemos o valor das profecias e o valor de tudo aquilo que foi escrito e testemunhado pelos apóstolos. Nós damos credibilidade total e absoluta aos profetas e aos apóstolos. Por quê? Porque nós concedemos essa autoridade e essa credibilidade, porque Jesus também concedeu essa credibilidade. Pode algum homem não crer naquele que Jesus depositou credibilidade? É lógico que não, mas há homens que ousam discernir sobre a credibilidade ou não de apóstolos e de profetas. Muitos fazem isso, principalmente as seitas espiritualistas, que reconhecem nas profecias tudo aquilo que foi predito sobre a obra redentora de Jesus, e eles não gostam disso. Eles querem desacreditar os profetas, e eu, mais de uma vez, eu já pude ler de que eles dizem os profetas eram homens maltrapilhos e mal assessorados. Veja bem se Deus não pode capacitar homens humildes e se uma capacitação vinda de Deus é um mau assessoramento. Os apóstolos também são muitas vezes colocados em descrédito. Por quê? Por que motivo? Embora os evangelhos mostrem a obra redentora de Jesus, é nas cartas e epístolas, na carta aos Romanos, aos Efésios, aos Gálatas, nas epístolas de Pedro e de João, que nós vemos um grande conteúdo salvítico, um grande conteúdo doutrinário, especificamente falando da obra redentora de Deus em Cristo, de Cristo como holocausto perfeito, Cristo como sacrifício eterno e perfeito para a salvação, e a nossa total e absoluta dependência da soberania e da intervenção do Espírito de Deus e a total credibilidade da palavra. Então, não é de admirar que os inimigos do cristianismo tentem, ao menos tentem, convencem algumas pessoas ingênuas de que os profetas não têm credibilidade e os apóstolos não têm credibilidade. Mas eles fazem isso porque têm medo das suas revelações, do seu testemunho e da sua capacitação em Deus, a sua capacitação no Espírito Santo de Deus. Os apóstolos e os profetas, nas considerações de Jesus e em outros pontos das Escrituras, têm credibilidade ou não têm? Tem credibilidade total e absoluta. Vamos começar a ver a credibilidade dos profetas. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, o nosso melhor exemplo aqui, o nosso primeiro exemplo, Jesus diz o quê? Sobre a lei e sobre os profetas. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas eu vim para cumprir. Se ele veio cumprir, é porque os profetas profetizaram a verdade, profetizaram a sua vinda, a sua obra redentora, a sua entrega em holocausto perfeito para a nossa salvação. O profeta Isaías, por exemplo, é muito rico nisso. Mas então Jesus nos dá aqui o primeiro exemplo, em Mateus 5,17, da total e absoluta credibilidade que Jesus dá aos profetas, e não faz menção de nenhum, enaltecendo nenhum deles, nem tirando a credibilidade de nenhum. Os profetas. Eu vim cumprir o que os profetas disseram. Então, os profetas têm credibilidade, queiram ou não queiram, os amigos ou os inimigos dos profetas, porque Jesus dá credibilidade a ele. E aquele que tem crédito dado pelo Filho de Deus não está sujeito a, digamos, opinião
de homem ou mulher contrário a isso. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, Jesus tem duas passagens bastante marcantes, dando total e absoluta credibilidade aos profetas. Em Lucas capítulo 24, versículo 25, Jesus, falando aos discípulos no caminho de Emaús, afirma: então lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Como vocês são tardos, como vocês são nécios para entender tudo o que os profetas disseram. Jesus está criticando, está exortando esses homens. Por que vocês não dão credibilidade aos profetas? Mais uma passagem em que Jesus dá total e absoluta credibilidade aos profetas. Mais uma vez eu digo, não excluindo ninguém, não inserindo nem exaltando ninguém. No mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 24, porém no versículo 44, Jesus diz uma coisa muito importante também aos discípulos. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando eu ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Existe alguma dúvida de que Jesus está dando total e absoluta credibilidade aos profetas? Não. Ele está aqui exaltando a lei, exaltando os salmos, que tem também muita profecia, tem muita representação de Jesus ali, tem muitas coisas que com base doutrinária cristã forte, e dando credibilidade aos profetas. Então, quanto à credibilidade dos profetas, não pode existir dúvida alguma, porque as Escrituras comprovam a total e absoluta credibilidade de tudo aquilo que foi profetizado. Então, quem quer construir doutrina e, para isso, também disseminar um descrédito contra os profetas, não terá sucesso nenhum. Poderá enganar algumas pessoas incautas, mas não a um homem cristão. Quanto à credibilidade aos apóstolos, nós temos passagens. Vamos citar aqui 2 ou 3 passagens. Nós temos, por exemplo, no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Atos capítulo 1, o evangelista Lucas, quando faz a sua introdução ao Evangelho de Lucas, ele no capítulo 1 e no capítulo 2 escreve ao seu amigo Teófilo, dizendo o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e o que Jesus também começou a ensinar. Porque Jesus não apenas ensinou, mas Jesus fez, exerceu e executou coisas que somente um Espírito soberano pode exercer, pode executar, como redenção, anulação dos pecados, a justificação, a própria ressurreição, etc. E no versículo 2 ele diz: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, o evangelista está dizendo que Jesus Cristo, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, ou seja, depois de capacitar os apóstolos pelo poder da palavra e do Espírito Santo, que escolhera, foi elevado às alturas. Esse é o primeiro exemplo de credibilidade total e absoluta aos apóstolos. Temos também
no livro de Atos, no capítulo 10, dos versículos 40 ao 43. Pedro falando uma coisa aqui extremamente importante, e Pedro foi um apóstolo devidamente capacitado por Jesus, conviva de Jesus. Ele diz, a partir do versículo 40, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós quem? A nós apóstolos, que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressurgiu dentre os mortos, depois que ele se fez ressurreto. E nos mandou pregar ao povo e testificar de que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e juiz de mortos. E continua no versículo 43, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Aí nós vemos um apóstolo dando credibilidade aos profetas. Então, não há dúvida que os apóstolos têm total e absoluta credibilidade. Pedro diz aqui que Jesus apareceu a um pessoal seleto e não escolheu a todos para pregar o Evangelho. Mas ele diz, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressurgiu dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testemunhar, etc. Nos mandou pregar ao povo. Isso, para um bom entendedor, são poucas palavras e mais do que suficiente. O apóstolo Pedro, no seu discurso aqui, ele diz que Jesus capacitou a esses apóstolos como pregadores do seu evangelho e como pregadores de que Jesus é juiz de vivos e juiz de mortos. Então, principalmente seitas espiritualistas que adoram dizer que não existe juízo, porque Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que chega a ser cúmplice e conivente com todas as coisas. Mas acontece que os apóstolos dizem que Jesus é constituído juiz de vivos e juiz de mortos, e também Jesus se declara juiz no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. Quanto ao apóstolo Paulo, que é um apóstolo muito desacreditado pelas seitas espiritualistas, principalmente. Eu não estou dizendo que sejam apenas as seitas espiritualistas. Muita gente, em certos momentos, pessoas não cristãs, desejam lançar descrédito aos profetas e aos apóstolos, porém tropeçam na pedra de tropeço, que é Jesus, tropeçam na verdade das Escrituras Sagradas. Por isso também, além de disseminarem um pretenso descrédito aos apóstolos e aos profetas, tentam também desacreditar as Escrituras Sagradas, porque a verdade nelas contida não lhes é nada agradável. A verdade de Deus não é, no caso, agradável a homens que vivem de doutrina confeccionada por homens e espíritos. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aqui a capacitação, a eleição do apóstolo Paulo diretamente por Jesus e pelo Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, 16 e 17. Onde está? Aqui está. Versículo 15 de Atos, capítulo 9. Mas o Senhor disse àquele homem chamado Ananias, vai, porque este Saulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e perante os reis, bem como perante os filhos de Israel.
pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele, Saulo, as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fiques cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus escolhe, Jesus capacita, Jesus comissiona, Jesus dá autoridade ao homem. E esse homem prega valentemente o evangelho da verdade, e ninguém, alegando sabedoria, alegando ciência, alegando coerência, alegando racionalidade, pode duvidar dos profetas ou dos apóstolos. Assim nós vemos as Escrituras defendendo os seus personagens. E o próprio Jesus falando, dando credibilidade total e absoluta aos profetas e aos apóstolos. Incluindo aqui Paulo, que foi escolhido um pouco mais tarde, mas foi o apóstolo, é o apóstolo de maior envergadura nas Escrituras Sagradas. Sem desconsiderarmos a grande base teológica, a grande base doutrinária que está contida nos escritos de Tiago, de João, de Pedro, etc. Então está desmentida qualquer possibilidade de descrédito aos profetas e aos apóstolos. Eles têm sim, sempre tiveram e sempre terão total e absoluta credibilidade, e o povo de Deus sabe disso, porém aqueles que são inimigos do evangelho pleno não querem saber do que seja verdade, querem, no caso, criar uma verdade que lhes seja conveniente. Que Deus abençoe a todos, viva na verdade do pleno evangelho pregado por Jesus, pelos profetas e pelos apóstolos.